Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta à nossa plataforma, videoaula agora de monitoramento atmosférico. É um conteúdo bastante importante e você observou aí que dentro dos módulos é o que está mais extenso, né? Então nessa videoaula aqui a gente vai focar em alguns pontos que podem ter ficado dúvida nessa leitura do material teórico, tá ok? Vamos falar um pouco aqui agora sobre avaliação atmosférica e atmosfera IPVS, imediatamente perigosa à vida e à saúde. Esse conceito é um conceito tirado da OSHA, né, uma tradução livre aí. Você pode observar aqui, eu vou sempre trazer meu mouse aqui para ficar mais fácil a gente entender aqui e ir avançando no conteúdo. Qualquer condição que represente uma ameaça imediata ou retardada para a vida ou que cause efeitos adversos irreversíveis para a saúde ou que interfiram com a habilidade individual de se escapar do espaço confinado. Então esse conceito aí que tanto a NIOSH como a OSHA, essa tradução da OSHA que vem trazendo de atmosfera e PVS, é importante para a gente. O que a gente tem que focar? Em atmosfera IPVS, necessariamente o nosso bombeiro, o nosso resgatista, ele tem que entrar devidamente com todo o EPI e com equipamento de proteção respiratória, seja o EPR autônomo ou a linha de ar com cilindro de fuga. Tá ok? Atmosfera IPVS é importantíssimo esse conceito para a gente. Lembrando que quando a gente fala de atmosferas perigosas, a gente está falando daquelas atmosferas que a gente tem um limite inferior de explosividade maior que 10% para vapores e gases, né? Ou quando a gente atinge o limite inferior de explosividade para aerodispersóide de sólidos, tá bom? Quando o oxigênio ele está abaixo de 19,5% em volume no ar, né? Ou acima de 23%, também é uma atmosfera que a gente considera perigosa, além daquela atmosfera onde a gente encontra gases tóxicos acima dos limites impostos por norma. Tá? Então, abrangendo esse conceito aí de atmosferas perigosas, e aí a gente também está falando de PVS, tá ok? Falando de atmosfera inflamável, falando de riscos de explosão, né, limite inferior de explosividade, ou também que a gente está mostrando aqui limite inferior de inflamabilidade, alguns materiais trazem o inflamabilidade, eu quis manter isso aqui, mas no nosso material a gente fala explosividade. A gente tem que entender o que quer dizer esse limite e o que é esse 10% do limite inferior. Ora, o que a gente pode observar é o seguinte: a gente sabe que tem uma concentração de gás no ar, então ele pode ser de zero, um gás inflamável, né, de zero até 100, e logicamente, quanto mais eu tenho desse gás no ar, menos eu tenho do ar convencional, aquele ar com 20,9 de O2, 78 de nitrogênio. Então, se eu não tenho nenhum gás diferente, eu tenho um ar normal respirável. Eu vou aumentando minha quantidade de gás nesse ambiente, eu vou diminuindo minha quantidade de ar respirável. Isso é natural. Esse gás, todo gás, ele pode conter uma quantidade de volume, uma porcentagem no ar que, de maneira que se é uma concentração baixa, ele é considerado uma concentração pobre, uma concentração alta é considerada uma concentração rica e uma concentração ideal de volume no ar basta um calor para ser uma atmosfera explosiva. Então, quando eu chego nesse limite mais baixo de quantidade desse gás no ar para cima, eu encontrei o meu limite inferior de inflamabilidade, o meu limite inferior de explosividade. Eu vou tendo essa concentração ideal até um máximo de porcentagem no ar, que ele é um limite superior de explosividade ou de inflamabilidade. Tá? Então, essa porcentagem, que é esse perfil, esse intervalo, é o que eu consigo ter explosão. Menos que isso, ele não tem gás suficiente desse gás para explodir, e mais do que isso, eu tenho pouco ar também, eu tenho pouco oxigênio, eu também não consigo explodir. Cada gás tem uma curva diferente. Beleza? E a gente às vezes fica na dúvida com relação a isso. E vamos trazer esse exemplo aqui então da gasolina que a gente trouxe na nossa aula teórica. A curva ideal de explosividade dela é de 1,4% de volume no ar de gasolina
até 7,8% de gasolina. Então, nessa faixa aqui pode ocorrer explosão. Acima disso, mistura rica, não explode. Abaixo disso, também não explode. Para o nosso conceito aqui de produtos perigosos, de espaço confinado, o nosso detector, nosso monitoramento ambiental, ele vai apitar. Ele apita em 10% do limite inferior de explosividade. Tá? O nosso detector ele está calibrado, nosso sensor, para metano. Depois eu vou falar sobre conversão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: qual que é o 10% do limite inferior de explosividade da gasolina? Eu estou aqui, limite inferior de explosividade é esse. 10% disso é 0,14%. Beleza? Vou repetir então. A gente tem toda essa faixa aqui de porcentagem de gasolina no ar, que não vai acontecer nada, mistura pobre. Cheguei no limite inferior de explosividade, daqui para cá explode. 10% desse limite é 10% de 1,4, então é 0,14%. Entenderam que tem uma faixa que grande ainda até chegar no limite inferior? E isso tem um motivo. E isso é importante a gente entender. Vamos trazer aqui de outras substâncias. Olha aqui as curvas de explosividade. Onde está laranja aqui é a faixa de porcentagem de volume em ar de cada gás desse que pode ter explosão. Aqui as siglas em inglês, tá? Limite superior e inferior de todos esses aqui. Propano de 2 a 9,5 é onde pode ocorrer explosão. Metano de 5 a 15. Isso aqui a gente vai falar bastante sobre o metano. De 5 a 15 onde ocorre a explosão, tá? Monóxido de carbono de 12,5 limite inferior até 74. Trazendo aqui para o metano aqui, só uma visão maior aqui. Aqui é a mistura ideal de explosão, que pode acontecer explosão. Acima disso, a mistura muito rica para queimar e aqui é muito pobre. Então, a concentragem em volume do ar para o limite inferior do metano aqui, ó, 5% de gás, 5% de metano no ar. Acima disso, já é uma mistura que pode ocorrer explosão. 10% disso é o que? 0,5%. Beleza? Então, antes de chegar o nosso detector, o sensor dele é calibrado, é sensor de metano. Então, antes de chegar aqui, vamos supor que eu estou num ambiente, num espaço confinado que tenha metano, tá? Eu coloquei meu detector lá. Ele vai apitar onde? Aqui? Não, ele vai apitar 10% disso. Então, quando tiver 0,5% de gás metano no ar, ele vai apitar. Beleza? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando de diferentes tipos de substâncias? A gente sabe que tem vários tipos de gases no nosso meio, né? Na atmosfera. A gente tem sensores para cada tipo de gás, mas a gente trabalha basicamente com o nosso sensor tetragás, né? E a curva de explosividade a gente mede com o sensor catalítico de metano. Por que tem essa questão dos 10%? Primeiro, importante isso, primeiro, a gente pode falar, poxa, mas é 10%, ainda eu tenho que chegar a 20, 30, 40, 50, chegar a 100 para aí depois poder ter um calor para explodir. É uma margem muito grande, então é preciosismo? Não é. A gente sabe que atmosferas gasosas dentro do espaço confinado elas podem variar muito rápido. Então eu estou a 10% do limite inferior, posso dar 2, 3 passos e já chegar a 100, de uma hora para outra, já está na curva de explosão de um gás. Então esse é o primeiro fator. 10% é um fator de segurança importante por isso, por causa da variação que pode acontecer no ambiente. E o segundo, que também é muito importante, que dentro da cadeia, por exemplo, dos hidrocarbonetos, eu estou medindo metano, mas o meu ambiente lá pode ter butano, propano. Então essa faixa aí de 10% para metano, do limite inferior de metano, pode acontecer que eu estou com outro gás no ambiente e ele já chegou na curva de inflamabilidade ou de explosividade. Só para ficar mais explicado isso aqui, por exemplo, olha só, se eu colocar aqui na mesma escala, tá? Os limites inferiores de explosividade, acima de 5% aqui explode o metano, propano aqui 1,8, depende da referência, tá? Butano 1,5, 1,4, 10% de 5% é isso aqui, 0,5%, tá? Então o detector nosso vai apitar aqui.
Se eu botar na mesma escala, estão vendo aqui que as curvas são diferentes? Então posso ter outros gases que com o mesmo meu sensor de explosividade, meu explosímetro para metano, eu consigo ter uma margem de segurança, tá? Isso existe na doutrina algumas situações de conversão. Por exemplo, a gente pegando uma tabela de conversão aqui de um sensor específico, de uma empresa específica, por exemplo, o nosso sensor está calibrado aqui para metano, tá? Vamos supor que no ambiente eu tenha pentano. Então, meu sensor é de metano, tá? Meu detector, mas no ambiente lá onde eu estou monitorando é pentano. O que a gente observa aqui? Isso aqui é um termo de, só para vocês terem um exemplo, de conversão. Então vejam bem, se meu sensor ali que está calibrado para metano, eu medir 10% do limite inferior de explosividade, pela conversão aqui é só multiplicar por 202. Se eu estou medindo 10%, na verdade no ambiente eu já tenho 20,2% de limite inferior para pentano. Vocês estão entendendo? Ou seja, se eu chegasse aqui, eu não vou esperar chegar a 100%. Se eu vou esperar chegar a 100% do limite inferior do meu detector. Se eu esperar chegar a 100, esse fator multiplicado por 2, se eu estou no ambiente de pentano. Então, quer dizer, eu já estou na curva. Vocês estão entendendo? Não, vou esperar chegar a 50. 50 vezes 2, 100. Eu já estou na curva de pentano. Se o meu ambiente lá está com pentano, gás pentano. Então, por isso, esse fator de segurança. Como eu falei, são dois motivos. O primeiro, a questão de que o ambiente lá gasoso ele pode variar muito rápido. 1 metro que eu desço, 2, 3 passos, o 10% já chega na curva, já chega ao 100. E o segundo, porque meu sensor aqui do nosso detector é para metano e eu posso ter outros gases aqui que essa margem me dá segurança para poder trabalhar de maneira segura, digamos assim, tá? Capitão, mas é muito complexo isso aqui, muito difícil, tal. A gente pode tentar dar uma, como é que se diz, uma simplificada? Podemos sim. Depois desse próximo slide aqui no outro, a gente vai mostrar aqui o que a gente entende aqui como doutrina nossa, tá? Antes de chegar nele, eu só vou falar um pouquinho de monitoramento ambiental, porque talvez fique alguma dúvida nesse slide que vocês leram lá. Quando a gente fala de PVS, a gente já viu o conceito. Esse conceito ele vem da NR33, tá? Ele é tirado da OSHA, uma tradução basicamente. Beleza? O que a gente viu lá da questão de riscos atmosféricos, né? Atmosferas perigosas, né? Quando a toxicidade ela é atingida por algum momento lá e eu tenho alguma referência lá dos limites de tolerância, enfim, de concentração teto daquela substância que eu posso ter no espaço confinado, tá? A nível de Brasil, vem no NR15 que vem essas informações. E ela vem, na verdade, valores adaptados da ACGIH dos Estados Unidos, com algumas diferenças, tá? O limite de tolerância que um trabalhador pode ter na jornada de trabalho de 48 horas semanais, aqui no Brasil, ela é correspondente ao TWA nos Estados Unidos. Só que o regime de trabalho é menor lá, que eles consideram que um trabalhador pode se expor a uma substância, a um gás, pode ir acumulando aquele gás ali no organismo, na respiração, tá? Durante um trabalho de 40 horas, no Brasil 48 horas. A concentração teto é correspondente aqui, ó, TLVC, nos Estados Unidos, beleza? E o STEL, o limite STEL, é aquele limite de aproximação rápida, até 15 minutos, para fazer um trabalho rápido ou um resgate, beleza? Por que eu estou falando desses termos em inglês aqui, fazendo um comparativo nacional? Qual que é a ideia disso? É só a gente entender que existe essa nomenclatura. Nosso detector, lá no material complementar que eu passei para vocês lá do nosso detector, ele mede o TWA, aparece lá no visorzinho. O limite STEL também ele mostra para gente. Então isso aqui é mais para nível de trabalho, porque você pode atender uma ocorrência no ambiente industrial que o camarada vai te passar lá. O TWA desse gás é tanto. Aí você, que é isso? Né? Para não ficar perdido. Beleza, você vai fazer uma correlação. Beleza, limite de tolerância para um trabalho de semanal de um trabalhador aqui. Tá? Mas a gente está trabalhando para resgate. Nosso resgate tem um deadline, tem um limite ali para fazer o nosso trabalho.
beleza? Só estou falando isso aqui para vocês entenderem para que no universo industrial tem essas questões. Agora sim que eu falei, e para simplificar, tanto esse slide aqui, como essa questão aqui que eu falei logo aqui atrás aqui, do limite inferior de explosividade, tanto essas questões aqui das medidas de toxicidade, o que a gente tem como padrão aqui, como doutrina nossa? É essa aqui, ações de monitoramento. Tá uma foto aqui nos detectores que a gente tem, detetor multigás, tá? O que a gente consegue aferir lá? Nosso sensor catalítico para inflamabilidade a nível de metano. Eu tenho uma leitura do meu primeiro alarme já, acima de 10% do limite inferior de explosividade. Se ele apitou, se eu estou fora de espaço confinado, eu tento mitigar o problema. Como? Pensam aí, ventilação, uma delas, tá? Em tentar entender como é que é o meu cenário, abrir alguma janela, algum ambiente lá que eu consigo tirar essa inflamabilidade desse ambiente, tá? Lembrando que o limite nosso é até 10%, mas o ideal é que esteja zerado, tá? Inflamabilidade ali zerado, por tudo aquilo que a gente já falou. Se eu estiver dentro do espaço confinado, eu saio. Não vou continuar meu resgate. Esse é o nosso fator de segurança. Acima de 10% do limite de explosividade, se eu estiver dentro do espaço confinado, eu saio. Se eu estiver fora, eu vou tentar diminuir esse valor aqui. Beleza? A nível de oxigênio, nós temos lá o sensor de oxigênio. Tá vendo aqui? 20.9, tá legal. Menor que 19,5 ou maior que 23, ele também apita, nosso sensor. Se fora do espaço confinado, tiver alguma coisa diferente de 20.9 no oxigênio, eu vou determinar o problema e corrigir. Assim como a ventilação, ver o que está acontecendo. Ok? Se eu estou dentro do espaço confinado para fazer um resgate e o meu oxigênio está 19,5, abaixo disso, eu vou morrer? Não, se eu tiver com equipamento de proteção respiratória autônomo ou linha de ar com cilindro de fuga. Então, se eu tiver uma deficiência de oxigênio, eu utilizo meu equipamento de proteção respiratória, vou lá e faço meu resgate. Beleza? Lembrando que se eu estou fazendo meu resgate, eu tenho que prever um cilindro de ar respirável para a vítima também, tudo. Então, aí é questão de análise de ocorrência que a gente pode ver também em treinamentos práticos. Tá? Se eu tiver acima de 23%, é um ambiente um ambiente rico em oxigênio. Se eu tiver dentro do espaço confinado, tem risco de incêndio, então eu saio. Beleza? Abaixo de 19,5 eu posso utilizar equipamento de proteção respiratória, faço o meu resgate. Acima de 23, vou tentar sanar isso aí, vou sair do ambiente, porque o risco de explosão é alto. Ok? Por fim, aqui, dentro do nosso sensor de gás, ele mede monóxido de carbono e gás sulfídrico. O nosso primeiro alarme está para 8 ppm, o H2S, e 39 para monóxido. Se eu estiver fora do espaço confinado, eu vou determinar a causa do problema. Cheguei lá, medi, uai, por que está acontecendo isso? Qual que é a causa do problema? Importante para suas ações posteriores, tá? Beleza, vou entrar no espaço confinado, estou dentro do espaço confinado para resgate. Se eu estou utilizando EPR autônomo ou linha de ar com cilindro de fuga, eu estou tranquilo. Então, se eu estou nesse ambiente, dentro do espaço confinado, deu meu primeiro alarme aqui, acima de 39 ppm ou acima de 8 ppm para H2S, se eu estou dentro do espaço confinado, eu utilizo EPR autônomo, faço o meu resgate. Ok? Era isso, só para fazer um resumo desse capítulo. Na verdade, o conteúdo, como eu falei, é um pouco extenso no nosso material, mas ele é importante. Muita coisa que está escrito lá já dá para entender. Aqui a gente só trouxe algumas questões aqui que talvez gerem algumas dúvidas. Tá bom? Qualquer situação, qualquer dúvida, é só deixar lá na plataforma. Abraço, é isso.